Boa tarde, meu nome é Mariana, eu fui residente por 2 anos pela UF e como trabalho de conclusão de curso, eu tenho a implementação de um serviço de conciliação medicamentosa na pediatria de um Hospital Federal do Rio de Janeiro. Meu orientador foi o professor Dr. Ranieri Carvalho Camuzzi e meu orientador foi o professor mestre Jonas Bastos. A partir do relatório do Instituto de Medicina Errar é Humano, o tema segurança do paciente ganhou relevância no mundo todo. E em 2017, a Organização Mundial da Saúde lançou o terceiro desafio global de segurança do paciente, que teve como tema medicação sem danos. Uma das metas era a redução de 50% dos danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos ao longo dos próximos 5 anos. Tinha 3 categorias de ações prioritárias, dentre elas polifarmácia, transição de cuidado e situação de alto risco. Como possível proposta e estratégia, foi lançado o tema conciliação medicamentosa. Erro de medicação. Erro de medicação é qualquer evento evitável que pode, de fato, ou potencialmente levar ao uso inadequado do medicamento, independente do risco de lesar ou não o paciente, e do fato do medicamento se encontrar sob o controle de profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor. Como erro de medicamento, a gente pode citar a seleção inadequada do medicamento, erro ou omissão de dose, duração do tratamento errada, forma farmacêutica errada, erro de preparo, via de administração errada, frequência de administração errada e falta do cumprimento do paciente. Dentre esses erros de medicação, o que ocorre com maior frequência é o erro ou omissão de dose, principalmente de medicamentos que são de uso crônico. Erro de medicação em criança. As crianças são especialmente vulneráveis a danos, principalmente devido à peculiaridade do seu metabolismo, idade, peso, altura. Isso faz que ocorra a necessidade do cálculo de doses individualizadas, que podem envolver diversas operações matemáticas, muitas vezes levando a erros. Além disso, existe grande número de medicamentos usados em crianças não estão disponíveis sob a forma de dosagem líquida, o que faz a necessidade de adaptações de outras formas, como a maceração de comprimidos para mistura em sucos ou em comidas pastosas, pelos acompanhantes, e isso muitas vezes faz com que a criança não tome a dose correta. E somado a isso tudo, ainda existem poucas pesquisas relacionadas a erros de medicamentos em crianças. A conciliação medicamentosa. A OMS define a conciliação medicamentosa como um processo em que os profissionais de saúde se juntam com os pacientes para assegurar uma transferência precisa e completa da informação sobre medicamentos nas interfaces de cuidado. Então, conciliação medicamentosa é o quê? É o processo de comparação dos medicamentos que os pacientes usavam antes da internação com os de sua prescrição hospitalar. Então, durante a internação, a gente vai coletar informações como nome, dose, via de administração e frequência de uso, e após a gente vai comparar com a prescrição hospitalar e vai fazer a correção dos medicamentos durante as transições de cuidado. A conciliação medicamentosa pode ocorrer durante a admissão hospitalar, na transferência interna e durante a alta. A orientação na alta hospitalar, a orientação ao paciente, é necessária para o sucesso na continuidade do tratamento no domicílio, pois a falta de conhecimento sobre seus problemas de saúde e medicamentos é um dos principais motivos da falta de adesão do paciente ao seu regime farmacoterapêutico. Essa orientação deve ser iniciada logo após a admissão hospitalar, em visitas clínicas, e deve ser dada uma orientação específica para cada paciente, pois cada paciente tem necessidades específicas e tem um nível de formação, tem um nível emocional, cada paciente tem suas peculiaridades. Então, a formação não deve ser muito abrangente, nem detalhada, e deve conter informações como nome, indicação, apresentação, dose, frequência, via de administração, o que fazer se perder a dose, interferência de alimentos, efeitos colaterais e alterações no tratamento.
Os indicadores são variáveis que ajudam a mensuração de mudanças e geralmente são utilizados quando elas não podem ser medidas diretamente. Portanto, são medições parciais ou indiretas de uma situação complexa, porém, quando monitorados sistematicamente ao longo do tempo, podem indicar a direção e a velocidade dessas mudanças. Nesse contexto, nesse estudo, foram propostos indicadores de desempenho que vão futuramente ajudar na avaliação desse processo de conciliação e nos indicar se melhorias são necessárias ou não. Como justificativa desse trabalho, a gente tem 2 fatos. O primeiro deles é que a implantação da reconciliação medicamentosa ainda é uma realidade que não abrange uma parcela significativa dos serviços de saúde brasileiros, apesar de ser um processo que ajuda significativamente na redução de erros de medicação. E, além disso, existem poucos estudos relacionados à conciliação medicamentosa na pediatria. E, como eu falei anteriormente, as crianças são um público extremamente suscetíveis à ocorrência de erros de medicação. Então, devido a esses fatos, nesse trabalho, resolveu-se estudar a implementação de um serviço de conciliação medicamentosa e cuidado farmacêutico na alta hospitalar de uma unidade pediátrica. Como objetivo geral, a gente tem propor a implementação de um serviço de conciliação medicamentosa na pediatria de um hospital federal do Rio de Janeiro. E como objetivos específicos, elaborar um fluxo de trabalho para a realização da conciliação medicamentosa pelo farmacêutico, desenvolver as rotinas, os POPs e os instrumentos necessários ao serviço de conciliação medicamentosa hospitalar, testar as rotinas, os POPs e os instrumentos e propor indicadores de desempenho. E como desenho do estudo, trata-se de um projeto de desenvolvimento experimental que consiste na utilização de conhecimentos derivados da pesquisa e da experiência prática, com vistas à instalação de um novo serviço. Dessa forma, a partir da vivência prática e da busca dos referenciais teóricos, foram desenvolvidos instrumentos, o procedimento operacional padrão e uma rotina para a implementação da conciliação medicamentosa na pediatria. O local de estudo. O complexo hospitalar tem 450 leitos de internação e centro cirúrgico, sendo que o serviço de pediatria contempla diversas especialidades, como neuro, gastro, infectologia, oncologia, entre outras. A pediatria atende crianças de 0 a 18 anos e ela é composta por 3 enfermarias. A 305, com 4 leitos. Nessa enfermaria, normalmente, ficam crianças que estão aguardando algum procedimento ou alguma cirurgia e as altas costumam ser rápidas nesse setor. Na 301 tem 17 leitos e na 302 tem 10 leitos, sendo que a 302 se localizam casos mais crônicos, em que a alta normalmente é mais demorada. Então, para começar esse estudo, primeiramente foi feita uma discussão sobre a possibilidade da implantação do serviço com a chefe do setor de pediatria, e após a aprovação da mesma, foi feita uma observação da rotina dos profissionais de saúde. Através dessa observação, foi possível criar um diagrama de conciliação e orientação na alta hospitalar e fazer o desenvolvimento dos instrumentos. Esses instrumentos foram desenvolvidos baseando-se em instrumentos já existentes e feita uma adaptação para o trabalho em questão. Após, então, foi feita a aplicação dos instrumentos na internação, apesar de não ser o foco desse trabalho. Foi feita essa aplicação para poder avaliar se os mesmos estavam sendo úteis, estavam sendo aplicáveis, se precisava de alguma melhoria, e, além disso, para poder fazer a criação dos indicadores. Aqui a gente tem o diagrama de conciliação medicamentosa e orientação na alta hospitalar. Então, primeiramente, devem ser feitas a checagem dos pacientes que deverão ser entrevistados. Posteriormente, é feito a xerox das prescrições dos pacientes que serão entrevistados e a gente anexa o formulário que a gente vai utilizar durante a entrevista. Após é feita a entrevista com o paciente ou familiar, normalmente é com familiar, por conta do perfil dos pacientes, que são crianças, na maioria das vezes. Após é feito o preenchimento da ficha de conciliação medicamentosa com os medicamentos prescritos,
na internação e os informados pelos pacientes. Após ser feita a análise das discrepâncias e contato com o médico e uma possível conciliação de alta. Como aspectos éticos, por se tratar de um projeto de desenvolvimento experimental, cujo foco está na elaboração e implantação de uma rotina e instrumentos, não serão abordados dados de pacientes ou profissionais, dispensando-se a necessidade de aprovação por Comitê de Ética e Pesquisa. Desenvolvimento dos instrumentos, né? Foram desenvolvidos 5 instrumentos, dentre eles o formulário de conciliação medicamentosa na admissão hospitalar, o guia para entrevista de coleta de informações na admissão hospitalar, folhetos informativos para alta hospitalar, etiquetas adesivas informativas e o guia para entrevista na alta hospitalar. Esses documentos, como eu já falei anteriormente, foram todos baseados em documentos já existentes e através da prática, né, da experiência, de conversa com o chefe de setor, foram desenvolvidos esses formulários adaptados. Foram pensadas estratégias, né, de treinamento, já que, primeiramente, quem vai desenvolver esse serviço serão farmacêuticos residentes, então foram pensadas estratégias de treinamento para facilitar a realização desse serviço, e, além disso, esses formulários também vão servir para unificar a forma, o roteiro de atendimento, né, vai uniformizar como é feita a coleta de dados. Então, primeiramente, foi criada essa entrevista de internação, que é utilizada durante a conciliação na internação. Foi criado um POP para auxiliar no preenchimento desse documento. Então, nesse POP explica exatamente o que deve ser preenchido, em qual campo, como deve ser preenchido. E, além disso, no próximo slide eu vou mostrar um guia de como fazer essa entrevista com o paciente, para essa entrevista ficar mais uniformizada. Então, primeiramente, deve ser preenchido o nome do paciente, o prontuário, o leito. Esses campos ajudam na identificação do paciente e a OMS preconiza isso para garantir a promoção da segurança do paciente. Posteriormente, a gente tem que preencher a data de internação e a data de entrevista. Isso é extremamente importante para a gente avaliar se a entrevista foi próxima da data de internação e, caso ocorra alguma interação medicamentosa, se o paciente já está fazendo uso há muito tempo desse medicamento, caso o médico esqueça de prescrever algum medicamento, a gente vai saber desde quando esse paciente está sem tomar o medicamento. Os campos de problema de saúde, idade, sexo, motivo da internação vão ajudar o farmacêutico a avaliar o quadro clínico do paciente e sua terapia medicamentosa. E, além disso, o campo alergia também é de extrema importância para avaliar se o paciente está tomando algum medicamento que causa alguma reação alérgica, né? Aqui nós temos a tabela que a gente preenche durante a entrevista, né, de internação. Então, a gente tem que preencher com o nome do medicamento, dose, via, frequência, indicação e há quanto tempo o paciente está fazendo uso desse medicamento. Se o paciente toma algum medicamento sem prescrição médica, eles normalmente esquecem de falar sobre chá, pomada, colírio, então a gente tem que fazer de tudo para que o paciente consiga lembrar desses medicamentos e informe. E no final a gente anota a nossa fonte de informação, que normalmente são os pais, se tem alguma interação medicamentosa e informações adicionais que a gente julga necessárias. Aqui a gente tem a tabela de conciliação medicamentosa, que é após a entrevista, então a gente vai comparar os medicamentos que o paciente fazia uso antes da internação com os medicamentos que estão prescritos na prescrição hospitalar. Então a gente preenche com todos os medicamentos que o paciente faz uso, tanto que ele fazia uso antes como que estão prescritos agora no hospital. A gente põe dose, via e frequência, e depois a gente vai avaliar se o medicamento foi inalterado, ou seja, estava prescrito anteriormente e não alterou nada durante a internação, se foi ajustado, se ele estava prescrito anteriormente e houve algum ajuste, por exemplo, de dose, se ele foi suspenso, ou seja, era prescrito anteriormente e agora não
não está mais, e se foi iniciado no hospital. Após a gente avalia se ocorreu alguma discrepância e se ocorreu, se ela foi intencional, ou seja, era a intenção do médico, né, alterar alguma coisa. Se foi não intencional, ou seja, se o médico, por exemplo, esqueceu de prescrever um medicamento que o paciente tomava anteriormente, e se não há discrepância. E a gente botou um campo para observações, caso seja necessário anotar algo que não foi informado nos outros campos. Aqui eu tenho guia para entrevista de conciliação, que vai ajudar no preenchimento daquela tabela que a gente preenche durante a entrevista, né? Dando o nome do medicamento, dose, via, frequência, para uniformizar nossa conduta durante essas entrevistas. Essa entrevista foi baseada em 2 documentos já existentes e adaptada. Então, primeiramente, o farmacêutico vai se identificar e falar um pouco mais sobre o que ele está querendo naquela entrevista, né? E perguntar se o acompanhante se incomoda ou não de conversar um pouco mais sobre isso. Caso o paciente dê uma resposta positiva, ele continua a entrevista e no final pergunta se o acompanhante tem alguma dúvida e agradece. Durante essa entrevista a gente tem que ter alguns cuidados, como utilizar questões objetivas, evitar utilizar termos técnicos, cuidado para não fazer perguntas tendenciosas. Quando for perguntar sobre medicamentos, ter certeza que a gente preencheu todos os dados da tabela de conciliação, como dose, via de administração, frequência. E tentar fazer os acompanhantes lembrarem daqueles medicamentos que eu falei anteriormente, que normalmente eles esquecem, que são creme, chá, colírio, vitamina, entre outros. Aqui a gente tem o guia para orientação farmacêutica na alta hospitalar. Esse guia vai auxiliar os acompanhantes a tomarem cuidados específicos, né, com os medicamentos prescritos. A gente construiu esse guia através de conversa com a chefe do setor de farmácia e observação da necessidade dos acompanhantes da pediatria, dos pacientes pediátricos. Então, aqui tem informações básicas, com uma linguagem não formal, não técnica, que ajude esses acompanhantes, né? Então, tem informações como onde armazenar os medicamentos, o que fazer se esquecer de tomar algum medicamento, informando para não utilizar medicamentos fora do prazo de validade. Então, o farmacêutico deve sempre ler esse folheto juntamente com o paciente, anotar, perguntar se ele tem alguma dúvida e anotar nesse campo para informações e dúvidas. Sempre alertar que os profissionais de saúde vão sempre estar presentes caso ele tenha alguma dúvida para sanar. E nessa tabela de controle de medicamentos, o farmacêutico deve preencher juntamente com o acompanhante, informando qual medicamento que a criança vai tomar, a quantidade e em qual horário que esses medicamentos devem ser administrados. E observando o perfil dos pacientes lá da pediatria, a gente observou que alguns pacientes saíam fazendo uso de enoxaparina, poucos, mas tinham alguns, e a aplicação desse medicamento não é fácil, então a gente resolveu fazer um folheto informativo para entregar na alta também. Esse folheto deve ser lido juntamente com o acompanhante, explicando como faz a aplicação, e no final desse folheto, a gente criou uma tabela para o controle de dispensação pela farmácia. Então, ali é botada a data da dispensação, a dose e a quantidade. Outro material que vai ajudar na orientação da alta hospitalar são essas etiquetas. A gente percebe que muitos familiares não conseguem identificar qual medicamento está escrito na prescrição, corresponde aos frascos, então essa etiqueta seria uma etiqueta adesiva que a gente colaria em cada frasquinho de medicamento, indicando o nome, a quantidade que deve ser administrada na criança, os horários que devem ser feita a administração e o início e o fim do tratamento com esse medicamento. Aqui seria a entrevista de alta. Essa entrevista vai ser feita, então, quando o paciente receber, antes do paciente receber a alta, né, quando ele já estiver prestes a receber. Ela foi criada também com conversa com a chefe de farmácia, né? E
observação da necessidade dos acompanhantes, das maiores dúvidas, né, encontradas, e essa entrevista vai ajudar nessa maior observação e, posteriormente, a gente pode ajudar esses pacientes, né, sanando essas dúvidas. Então, primeiramente, deve ser feita a identificação do paciente, assim como na entrevista de internação, com o nome do paciente, prontuário e leito, a data da alta, a idade do paciente, sexo, quem administra e se o paciente tem alguma alergia. Depois a gente inicia a entrevista, seguindo uma ordem, né, das perguntas. Então, vão ser perguntas de sim ou não. E algumas vezes, quando o paciente responder sim, a gente pergunta como que ele faz aquele procedimento e anota. Por exemplo, você sabe como dividir um comprimido ao meio? Aí esse paciente fala sim, a gente pergunta, como que o senhor divide? Aí ele fala, com uma faca, e a gente anota, com uma faca. E vai seguindo a entrevista sempre seguindo essa lógica. No final, a gente pergunta se o acompanhante tem alguma dúvida, e se sim, a gente anota qual a dúvida. Então, embora o foco desse trabalho não seja o teste da rotina, né, a gente aplicou esse teste para poder propiciar a criação dos indicadores e avaliar se os formulários estavam sendo úteis ou se precisavam de alguma melhoria. Então, foi feita a criação de indicadores, baseada nessa tabela de Cipriano. Essa tabela foi adaptada e foi criada uma nova tabela, e a partir dessa nova tabela criada foram criados os indicadores. Para todos eles foi elaborado esse quadro descritivo, com suas devidas especificações. Então, todos eles contêm o nome, objetivo, fórmula, explicação da fórmula, atividade, fonte de informação, frequência de avaliação, responsável, a data e a sigla. Então, o primeiro indicador criado foi a porcentagem de pacientes visitados, que tem como objetivo avaliar a porcentagem de pacientes visitados dependendo do índice, e dependendo do índice, um critério de seleção de pacientes deve ser criado para que assim maiores benefícios sejam obtidos. A fórmula desse indicador seria, então, o número de pacientes visitados sobre o número de pacientes internados vezes 100, sendo que o número de pacientes visitados é o número total de pacientes que receberam conciliação medicamentosa e o número de pacientes internados é o número total de pacientes que foram internados no mesmo período, menos os pacientes com precaução de contato e os pacientes que receberam alta em menos de 24 horas. A atividade envolvida nesse indicador é a conciliação medicamentosa, e a fonte de informação é o formulário de conciliação medicamentosa e coleta de informações na admissão hospitalar. A frequência de avaliação vai ser mensal. O segundo indicador é a porcentagem de intervenções realizadas. Ele tem como objetivo avaliar a porcentagem de intervenções realizadas e como fórmula, o número total de intervenções realizadas sobre o número total de pacientes visitados para conciliação. Sendo que o número total de intervenções realizadas é o número total de intervenções realizadas independente do desfecho, e o número total de pacientes visitados para conciliação é o número total de pacientes que foram visitados para a realização da conciliação. A atividade envolvida é a conciliação medicamentosa e as fontes de informação são formulário de conciliação medicamentosa e coleta de informações na admissão hospitalar. A frequência de avaliação também é mensal. O terceiro indicador é o tempo entre internação e conciliação, que tem como objetivo avaliar a porcentagem de conciliações realizadas no tempo de 24 e 48 horas, tendo como fórmula número total de pacientes visitados em 24 ou 48 horas sobre o número total de pacientes visitados para conciliação vezes 100, sendo que o número total de pacientes visitados em 24 ou 48 horas é o número total de pacientes visitados em 24 ou 48 horas de internação para a realização da conciliação, e o número total de pacientes visitados para a conciliação é o número total de pacientes que foram visitados para a realização da conciliação. A atividade envolvida é a conciliação medicamentosa e a fonte de informação é o formulário de conciliação medicamentosa e coleta de informações na admissão hospitalar. A frequência de avaliação também é mensal.
como quarto e último indicador, foi criado o indicador com nome percentual de intervenções aceitas. O objetivo desse indicador é avaliar o percentual de intervenções aceitas pela equipe médica, tendo como fórmula número total de intervenções aceitas sobre o número total de intervenções realizadas vezes 100, sendo que o número total de intervenções aceitas é o número total de intervenções realizadas pelos farmacêuticos e que foram aceitas pela equipe de saúde, e o número total de intervenções realizadas é o número total de intervenções realizadas pelos farmacêuticos que tiveram necessidade de informe aos médicos. A atividade envolvida é a conciliação medicamentosa e as fontes de informação são o formulário de conciliação medicamentosa e coleta de informações na admissão hospitalar. A frequência de avaliação vai ser mensal. Então, para inferir mensalmente os indicadores, foi elaborada uma tabela no Excel, sendo que essa tabela gera gráficos. Esses gráficos gerados vão nos indicar a porcentagem, né, os indicadores. Então, a gente preenche cada quadradinho desse com as informações correspondentes, por exemplo, nessa tabela de porcentagem de pacientes visitados. Em janeiro, a gente vai preencher com o número de pacientes que receberam conciliação no primeiro quadradinho, no segundo, com o número de pacientes internados, e o Excel vai calcular para a gente o percentual de pacientes visitados, ou seja, o nosso indicador. E automaticamente vai ser gerado um gráfico, e esse gráfico vai nos mostrar a variação desse indicador conforme a passagem dos meses. E, posteriormente, com esses dados, a gente pode avaliar se existe uma necessidade de melhoria do serviço ou se está tudo ok. Então, foi criado um gráfico para uma tabela no Excel, né, para cada indicador, e é seguido sempre a mesma lógica para o preenchimento dessas tabelas. Então, foi feito o teste, né, da rotina durante um mês, e através desse teste a gente conseguiu testar essas ferramentas, e durante esse mês tiveram 56 pacientes internados, sendo que 8 deles receberam alta em menos de 24 horas, e 2 deles tinham precaução de contato. Então, sendo assim, a gente ficou com 44 pacientes elegíveis à conciliação, sendo que apenas 12 deles receberam conciliação, e dentro dessas 12 conciliações, nós fizemos 2 intervenções que foram aceitas pela equipe de saúde. Então, como indicador de porcentagem de pacientes visitados, a gente tem 12 sobre 44, que seria o número de conciliação de pacientes conciliados, sobre o número de pacientes elegíveis à conciliação, dando uma porcentagem de 26%. Esse número é explicado devido ao fato de que a farmacêutica residente não estava presente nos serviços de saúde todos os dias, era apenas 4 dias úteis por semana, e além disso, a demanda do serviço de farmácia muitas vezes era alta e não era possível fazer essa entrevista todos os dias. Como porcentagem de pacientes visitados em 24 horas, a gente tem 75%, e porcentagem de pacientes visitados em 48 horas, a gente teve um valor de 25%. É um resultado satisfatório, já que quanto mais é melhor, né, visitar o paciente em 24 horas do que em 48 horas. Escolher essas informações mais rápido, é mais útil, é mais eficiente na conciliação. Como porcentagem de intervenções realizadas, a gente tem um valor de 2 sobre 12 vezes 100, dando um valor de 16,7%. A gente considerou esse valor satisfatório, já que pode indicar que as condutas tomadas estão sendo corretas, né? Medicamentos prescritos corretamente, entre outras coisas. E, além disso, indica também que está tendo além disso, esse outro indicador de aceitação pela equipe de saúde indica que está tendo uma boa relação entre as equipes, pois deu uma porcentagem de 100% de aceitação, e além disso também indica que as intervenções não estão sendo feitas em vão, estão sendo feitas corretamente, ou seja, eram realmente necessárias de ocorrer.
Apesar dos instrumentos feitos para altas não terem sido testados, né, devido à falta de tempo e à falta de mão de obra, falta de farmacêutico, né, disponível para esse serviço, a gente observou que muitos acompanhantes tinham dificuldade na hora da administração dos medicamentos nas crianças. Eles não identificavam qual era o medicamento, nem mesmo qual era a dose que deveria ser administrada. Então, a gente criou um método de dispensação mais dinâmico, em que a gente identifica os frasquinhos e as seringas correspondentes a esse frasco com cores. Então, por exemplo, a isoniazida, a gente identificou com roxo e a seringa correspondente com a cor roxa. E, além disso, a gente faz a marcação até onde a acompanhante deve puxar o medicamento, aspirar o medicamento pela seringa. Então, se a isoniazida, a criança deveria tomar 3 ml, a gente faz a marcaçãozinha até 3 ml e depois explica para o acompanhante como deve ser feita essa administração. Então, dessa forma, até mesmo acompanhantes analfabetos, né, são capazes de administrar o medicamento. Então, como conclusão desse trabalho, eu tenho que o trabalho desenvolvido resultou na implementação de uma rotina teórica para conciliação medicamentosa na pediatria, e os materiais elaborados foram testados na prática. Os procedimentos operacionais padrão, além de uniformizar as condutas e garantir a reprodução das rotinas de forma segura, permitirão o treinamento inicial e periódico dos farmacêuticos que venham participar da equipe de conciliação medicamentosa, e uma das limitações desse estudo foi o fato da farmacêutica residente não estar integralmente dedicada à rotina de atendimento farmacêutico, infelizmente. Eu quero agradecer aos meus orientadores, Ranieri e Jonas, aos membros da banca, à UF, à minha equipe no Hospital Federal de Servidores, à minha família, ao meu namorado e aos meus amigos.